Olá, é o Gleidson. Iniciar mais um estudo aqui, né? No Win, nosso índice aí, mini índice, né? Então vamos lá continuar. No vídeo passado, eu estudei sobre os gatilhos, né? Falei sobre a fibra de monitoramento, né? E a fibra fixa, fibro fixa, né? Fibro é boa. E hoje eu vou continuar os estudos aqui sobre as fibras, né? Então vamos lá. Tá aqui. Eu tenho um gatilhão e gatilhão. Movimento. Movimento de alta. Podia ter jogado um pouco para lá, né? Movimento de alta. E eu tenho um movimento de baixa aqui, ó. Show. Certo. Se eu quero comprar esse movimento, se eu quero comprar esse movimento, as melhores regiões de compra dele é na região de 50% e fundo. Quero comprar. Nossa, ele poderia ter ficado um pouco melhorzinho. Calma que eu vou ajeitar aqui. Vou ajeitar aqui, pra ficar na moral. Aí, show. Então, o que eu estava falando? Se eu quero comprar esse movimento de alta, os meus melhores pontos de compra é o quê? Aqui, que é na região de 50 e no fundo. Esses são os meus melhores pontos de compra. Região de 50 e fundo, certo? Nesse movimento de baixa, meus melhores pontos de venda é a região de 50 e topo, tá? Então, é isso. Meus melhores pontos de compra, região de 50, para tentar pegar lá o rompimento do topo, e fundo, para tentar o rompimento do topo. Venda, região de 50, para pegar o rompimento do fundo. Venda, região de topo, para pegar o rompimento do fundo. Esses são os meus melhores pontos de venda e de compra, tá? Compra, 50 para romper topo e fundo para romper topo. Compra. Compra 50 para romper topo, fundo para romper topo. Venda 50 para romper fundo e topo para romper fundo. Show. Agora vamos lá. Algumas situações. O preço testando o topo, jogando para a região de 50%. Quando ele vai para romper topo, ele tem que romper o topo. Senão, ele vai jogar para o fundo. Ou para pontos mais abaixo. Essa situação aqui, de pontos mais abaixo, eu vou estudar ainda aqui. Eu vou falar mais sobre, vou falar sobre isso. Mas a princípio é isso aqui, esse movimento, o preço, teste o topo. Esse aqui já foi o primeiro teste no topo, ó. Primeiro teste no topo. Primeiro teste no topo. Se ele já testou uma vez e ele vem, joga para a região de 50%, ele tem que romper esse topo, porque ele já foi testado, ele já foi dado uns tiros nessa parede aqui, ó. Essa parede tá frágil. Foi dado umas marretadas nela, então tá frágil. Então tem que romper. Se não rompe, é lona.
A mesma coisa daqui, se o preço testa o fundo, joga na região de 50%, ele tem que romper aqui o fundo, senão ele pode ir lá, ó, tentar romper o topo. Agora, isso aqui é uma lei real, uma coisa. Não, o mercado ele é uma estrutura viva, né? Certo? A tendência é essa. Quer dizer que vai, mas a maior probabilidade é essa, tá? Então ele já fez um teste nesse fundo, fez o primeiro teste, já fragilizou. Então nesse aqui ele tem que vir romper, porque senão ele vai falhar e vai jogar lá para cima, tá? Mas a princípio é isso. Testou o topo, jogou na região de 50, impulsionou, tem que romper, senão ele tende a romper fundo. Testou fundo, jogou na região de 50, ele tem que romper fundo, senão ele vai pro topo. Show? Essa é a primeira situação. Eu vou diminuir isso aqui. Diminuir. Essa é a primeira. Primeiro, ó. Um, um, um. Foi lá para cima. Show? Aí é a segunda situação. Veio do 50, veio por 50, tentou romper topo, não conseguiu. Vai jogar em pontos mais abaixo. Foi para 50, em vez de vir para o fundo primeiro, ó. Tentou romper fundo, vai jogar em ponto mais acima. Ou seja, essa primeira situação ele tem maior probabilidade de romper topo do que essa, tá? Tem maior probabilidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa é a primeira situação, se não é setup, tá? Isso é leitura. Tô falando que isso aqui não é uma regra, não é uma, tá? Isso vai ser visto aqui. Dois, tá? Deixa eu só pegar isso aqui e jogar pra cá. Não sei se eu anoto aqui, acho que eu vou anotar essa parada aqui, fica melhor que aí. Então, primeira situação, fica até ruim de anotar aqui, agora não dá nem pra tirar a parada daqui. Enfim, acho que deu pra entender, né? Mas se tanto falado, 50, topo, 50, topo, tende a romper fundo. Veio direto por 50. Pagou lá o topo, não rompeu, joga em pontos mais abaixo para tentar ir lá de novo. Esse aqui, para tentar vir de novo. Aí se ele não vem, aí ele vai lá de novo, ó. Aí se ele não rompe o topo, ele vem e descarrega, tá? Então, é isso. Eu queria anotar aqui, mas ficou meio. Vou anotar, pagar tudo e anotar isso. Fazer menorzinho. Jogar fio pra cá, fazer menor. Show. Ai, meu Deus. Aqui. Então, primeira situação. Testou o topo primeiro, veio para 50, não rompeu o topo. Probabilidade de romper fundo. Segunda situação. Veio direto para 50. Tentou romper o topo, não conseguiu. Joga em ponto mais abaixo. Para depois tentar ir lá de novo, né? Então, primeira situação. Tenta romper fundo. Joga no 50, não rompeu fundo. Tente romper topo. Foi direto para 50.
não rompeu fundo, para tentar ir para ponto mais acima para tentar de novo. Ponto mais acima que não foram testados dentro desse movimento aqui. Isso aí vai ser falado. Agora vamos lá. Vou anotar que aí fica primeiro. Foi pro topo, tá para o topo. Jogou no 50, tentou romper topo, não conseguiu. Tende a romper fundos. Tá monstra, viu? 4, 12. A 12 também tá muito 16. Essa é a primeira situação. A segunda é, foi direto pro 50 e tentou romper topo. E não conseguiu. Tende a jogar em pontos mais abaixo. Para depois tentar romper topo de novo. Oh. Foi direto para 50, tentou romper topo e não conseguiu. Vou copiar isso aqui, vou ver se eu consigo colar lá do outro lado. Aí. Ah, meu Deus. Ficou faltando coisa. Foi direto para os 50 e tentou romper topo e não conseguiu. Tende a jogar em pontos mais abaixo para depois tentar romper topo de novo. Se não consegue romper topo, aí vem de novo para baixo de novo. Tá? Então, fazer a segunda aqui. Opa, foi, que beleza. Então, foi para o fundo, jogou no 50, tentou romper fundo e não conseguiu. Tende a romper topo. Foi direto para 50 e tentou romper topo. Então, foi direto para 50 e tentou romper fundo, movimento de baixa. E não conseguiu. Tende a jogar em ponto mais acima para depois tentar romper fundo de novo. Se não conseguir, ele volta de novo pro topo lá, ó. Tá? Então é isso aqui. Show? Lembrando que cada movimento desse, ele vai gerando as fibrazinhas, ó. Gera fibra aqui, gera fibra aqui, gera fibra aqui, tá? Mas a probabilidade se mantém, tá? Gera fibra aqui, ó. Ou seja, para esse aqui, essa pernada ir lá para cima, ele tem que matar essa fibra aqui. Ou essa fibra falha, né? Essa fibra faz isso aqui, ó. A partir do momento que gera uma fibra de baixo aqui, tentando mudar a cor para vermelho, tô conseguindo, vai. Gera uma fibra de baixo. Ou ela faz isso, falha, para depois ir, ou ela vai direto. Tá a favor do movimento, vai direto. Não respeita nada aqui dessa fibrinha de baixo que foi gerada, tá? Mas isso vai ser visto também. Então, deixar aqui isso aqui, é importante. Aí, então, é o esboço básico, né? Esse é o basicão. Agora vamos para o gráfico, tá?
Vá para o gráfico. Vamos estudar. Desejo excluir os estudos, sim. Mas eu queria excluir também os desenhos. Show. Então, janeiro de 2024. Fibra de alta. Fibra de alta. O preço veio direto por 50, né? Ele fez uma retração direto por 50. Tentou romper topo, não conseguiu. Tentou ir, não conseguiu. Travou em algum ponto aqui, tá? Pode ter sido aqui. Enfim, travou em algum ponto. Ele trava onde, ó? Vamos lá. Fibra de alta, fibra de baixa. Vermelha. Tô falando de pontos aqui, mas deixa. Não, não tá na hora. Esse é outro movimento. Então, fibra de alta. Jogou direto para a região de 50%. A retração. Certo? Aí ele deixou uma fibra de baixa vermelha. Essa fibra de baixa vermelha tem a fibra de alta e tem a fibra de baixa vermelha. Jogou até abaixo, né, da região de 50%. Quando ele for impulsionar, essa impulsão aqui é a retração até o ponto de 50%. É a retração. Você vê que ela não veio para o fundo, né? Não veio para o fundo. Ou seja, tem a fibra branca de alta e tem a fibra vermelha de baixa. Para eu falei, quando eu estava fazendo o esboço lá, eu falei que eu botei o candle verde, né? Eu botei a pernadinha, botei uma fibo. Aí o que que eu falei? Que ou ele vai direto, ou ele falha essa fibra aqui, ó, vermelha, para poder ir, né? Não falei isso? No finalzinho ali eu falei, ó, ou ele falha vermelha, tenta impulsionar a vermelha, não consegue e vai, né? Porque a vermelha, ela também, a de baixa também tem aquela movimentação, certo? Aí vamos lá. Movimento, ele jogou no 50, direto por 50, esse 2 poderia ir direto? Poderia ir direto. Ele poderia fazer isso aqui, ó, esse 2. Abriu aqui, ó, e vá. Poderia fazer isso, por quê? Porque a movimentação da fibra branca. Só que ele não fez. O que que ele fez? Ele jogou na região, ele não pagou o fundo, ele não fez isso, que é a primeira situação, ó. A primeira situação é paga o fundo, joga na região de 50 e tenta romper fundo. Se não conseguir, ele vai para o topo. Show? Se ele fizesse isso aqui e respeitasse aqui, falhasse, né? Fizesse uma falha, ele ia lá para o topo. Mas ele não fez. O que que ele fez? Ele jogou na região de 50 primeiro e veio para romper fundo. Se ele não rompesse fundo, ele ainda poderia não jogar lá no topo. Ele poderia jogar mais acima para depois tentar romper fundo. Aí não conseguisse, aí ele ia lá para lá de novo. Que é é a segunda situação. Isso aqui é a segunda situação. O preço não paga o fundo primeiro. A segunda situação, o preço não paga o fundo primeiro. O preço vai direto para a região de 50. Aí depois ele tenta romper o fundo. No caso aqui ele conseguiu. Aí ele rompeu o fundo da vermelha e rompeu o fundo da branca, matando essa fibra branca, tá? Matou a fibra branca. Show? Agora, essa fibra branca, ela foi. Isso aqui eu estou falando de 50%, sem falar de alinhamentos, sem falar sobre os pontos de retração. Falando região de 50%, tá? Região de 50%. Eu ainda vou falar sobre isso, porque senão vai embolar. Então, essa fibra vermelha, ela se expandiu.
Eu falei no último vídeo que todo gatilho tem uma fibo, né? Como esse gatilho aqui, ele fez um rompimento, aí que cabe uma Fibonacci nele mesmo. Como ele fez um rompimento, ó, ele é um movimento, é como se ele fosse isso aqui, ó, movimento, retração e impulsão. É como se tivesse uma fibra nele mesmo, é um movimento mesmo, tá? E a branca se expandiu, né? E, opa, a branca se expandiu. A branca desceu mais um pouco, porque ele só matou essa 244, ele não matou 241. Eu falei também, naquele esboçozinho, vou deixar uma fibra aqui, é porque o imã tá ligado. Deixar um esboço, tá aqui. Eu falei também, naquele esboço, que o melhor ponto de compra, aqui eu tô colocando gatilho, mas é movimento, tá? Falei também, deixar os dois aqui. Que o melhor ponto de compra é a região de 50 e o fundo. Eu estou ou não estou no melhor ponto de compra de uma fibra de alta? Estou aqui, ó, melhor ponto de compra. Só que esse ponto de compra, essa compra que eu fizer aqui, é retração da fibra vermelha e a impulsão dessa fibra do 241 até o 247, certo? Eu posso fazer o quê? Eu posso aguardar essa fibra vermelha retrair, impulsionar e falhar, ou eu posso comprar acreditando que o preço pode sair daqui, ó, e vá lá para cima. Tá ficando tem muita coisa branca aí, né? Opa, apaguei dele. Eu posso fazer isso. Eu estou no melhor ponto de compra da fibra branca. Eu não falei que era a região de 50, melhor ponto de compra, e fundo, são os melhores regiões de compra? Pois é, eu estou. Deixa eu botar um negocinho aqui, fica melhor. Aí, pagar aqui, pagar aqui. Deixa eu botar aqui um elipse. Isso aqui não é elipse, não. Melhor ponto de compra aqui e aqui. É isso? Então, eu estou, nesse momento, estou no melhor ponto de compra. Agora, se o preço abriu aqui o dia 241, fez o pagamento da mínima e falhou, ele tende a jogar na região de 50%, que é justamente a impulsão do 241, da fibra do 241. Imagina que esse movimento aqui, esse branco aqui, ó, essa fibra branca, é um gatilhão verde aqui, ó. Aqui, ó. Estou no melhor ponto de compra dele, ó. Que é a mesma coisa daqui, ó. Ó, esse gatilho verdão aqui é esse gatilho aqui, ó. Tá? Só para facilitar. Então, estou no melhor ponto de compra. E essa compra é a retração. Então, pagou a mínima, jogou na região de 50%. Tem que fazer o quê? Romper fundo. Se não romper fundo, ele joga um ponto mais acima. Que é a segunda situação, né? O, se não romper fundo, ele tende a romper topo, né? É isso? Tende a romper topo. Que é a primeira situação. A primeira situação é paga a mínima do de venda. Pagou a mínima, já que é negativo, né? Joga na região de 50. Se não romper fundo, ele tende a romper topo. Foi isso? Foi o primeiro que eu falei? Foi o primeiro. Agora vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Isso aqui mantém, tá? Não é porque ele não rompeu o topo lá que não manteve, não. Aí vamos lá.
Ai, papai, isso aqui é meio cabuloso. Tem que ser bem explicadinho. Certo. Então o 4 jogou na região de, pagou a menos, jogou na região de 50. Tentou romper o fundo aqui, ó, com um gap, porque tem um gap aqui. Vou desenhar um gap. Desenhar um gap, tá aqui, ó. O gap e o paviozinho do 5, ó. Ele tenta fazer o movimento, ó. Então ele paga a mínima, lá, igual aquele desenho lá. Joga na região de 50, tenta romper fundo. Não consegue. O que que ele faz? Ele joga. Era para ir pro topo, né? Isso? Vai falar inglês. Por que que não foi pro topo? Tá, agora vamos lá. Por que que não foi pro topo? Vamos lá. Por que que não foi pro topo? Eu falei que todo gatilho tem uma fibra. Esse aqui tem uma fibra, ele é um gatilho, mesmo se ele não tivesse feito o rompimento da mínima do 2, ele teria uma fibra, certo? Esse 4 ele é um gatilho? É, ele tem uma fibra de alta dentro dele. Oh, meu Deus, eu apaguei lá. Ah, esse 4 é um gatilho, ele tem uma fibra de alta dentro dele. Então, vamos colocar a fibra de alta dentro dele. Vamos colocar. Fibra de alta tá aqui, ó. 4. É fibra dentro de fibra. Botar ela azul claro. Aumentar a espessura dela para 2. Então agora já vou pro gatilho de alta, né? Gatilho de alta. O que que esse gatilho fez? Ele jogou direto na região de 50 dele, né? Que foi o gap e isso aqui. E a impulsão dessa de baixa. É impulsão de baixa, retração da azul, do gatilho branco ali, do 4. Então ele jogou direto para a região de 50, da azul. Vamos lá. Jogou direto para a região de 50. Ele é branco, né? Ele é o branco, então ele é o verde, ó. Ele jogou direto na região de 50. Aí fez o quê? Tentou romper topo. Tentou romper topo. Não conseguiu. O que que o preço fez no outro dia? Jogou em ponto mais abaixo, ó. Jogou em ponto mais abaixo, com 6, ó. Fapo. E ele fez um leve rompimento aqui. É a beliscada mesmo de rompimento aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, tem. Eu vou dar o zoom. Tem um leve rompimento, tá? Leve rompimento. Minúsculo ali. Eu vou ver quantos pontos são esse rompimento ali. Olha que ele tá falando de diário, né? Tá falando, esse aqui tá falando de diário. Claro que o preço abrindo abaixo aqui, isso aqui é ponto de decisão, né? Abrindo abaixo, a gente já tá pensando numa retração mais, né, mais bolada. Entende por que que o preço não foi lá pro topo? Porque esse 4 aqui, ó, isso aqui era para ter feito um rompimento mesmo, era para ter rompido. Aí se ia falar, agora ele vai pro topo, tá? Na hora que o 4 era para fazer o serviço dele, o 5, na hora que o 5 era para fazer o serviço dele dentro desse 4, que era romper efetivamente, ele não rompeu, que era para manter aquele desenho lá, ó. Ó, era para fazer esse, que é aquele segundo enunciado, né? Veio direto por 50, é para romper topo, se não romper topo, ele entra a favor da movimentação da fibra vermelha, tá? Entrou a favor da movimentação da fibra vermelha. Aí a fibra vermelha fez isso, ó. Veio para romper fundo e não rompeu. Pagou a mínima, jogou na região de 50, veio para romper fundo e não rompeu. Não era para romper topo? Era para romper topo. Era para romper topo. Sim, evidente é que era para romper topo, né? Que é o primeiro enunciado. O primeiro enunciado diz: se vem para o fundo,
vai para os 50, tenta romper fundo, não consegue, é para romper topo. Só que desse momento que aconteceu toda essa movimentação, por isso que eu estou falando, isso aqui, esse enunciadozinho, ele não é um setup, é uma leitura, isso é uma leitura que muda a cada momento, a cada fibra que é gerada, a cada fibra. Essa fibra azul tá viva ainda, tá valendo, tá. Essa fibra vermelha tá valendo, tá. A branca tá valendo, tá ainda. Ninguém foi rompido. Só que nesse momento que gerou aqui, pelo fato desse preço ter vindo para a região de 50, ter tentado romper topo, não conseguiu, ele joga em ponto mais abaixo. O que que aconteceu? Me gerou uma nova fibra. Uma fibra aqui, ó. Que é do gap até aqui. Ou pode botar só no 6 também. Né? Como eu falei, tem traders que considera só a fibra desse 6 pelo fato de não ter espaço aqui, né? Todo esse trecho aqui tá ocupado com negociação, né? Então, não existe um espaço, não existe um vazio entre o 5 e o 6, não existe. Tá tudo preenchido, tá? É diferente ali, tem um espaço entre o 2, 4, 8 e o 1. Aqui não, que tá tudo preenchido. Então, eu posso colocar uma fibra no gatilho? Posso. Não falei que toda fibra tem gatilho? Posso colocar lá em cima? Posso, sem problema nenhum, tá? Show. Agora, aqui ele fica mais topzinho, né? A região de 50% dele. Então, o preço foi para a região de 50, tem que romper fundo. Rompeu, rompeu, rompeu fundo. Rompeu o fundo do 6 e respeitou a fibra do 4. A branca morreu? Morreu. A branca morreu. A branca já era. Com esse rompimento do 7, por que que esse preço não foi para cima pelo fato? Por que que esse preço não foi para cima pelo fato desse movimento negativo do 3 ter pago a mínima, ter jogado na região de 50, rompeu o fundo, foi lá? Por causa dessa fibra aqui, ó. Da fibra brancazinha que tá aqui dentro, ó. Dessa fibra interna que tá aqui, ó. Eu vou botar ela de outra cor. Ela cumpriu a teoria de Dow dela, vou botar amarelo mesmo, que não tem mais cor nenhuma. Tem um monte de cor ali, mas, ó, ela cumpriu a teoria de Dow dentro dela, ó. Foi na região de 50 e rompeu o fundo. É isso, ó. Que é o segundo desenho, foi direto para a região de 50, rompeu o fundo, senão eu jogava mais acima, né? Foi isso que aconteceu, rompeu o fundo da vermelha. Acabou. Rompeu o fundo do 6, acabou. Então, ó, aqui, show de bola. Agora rompeu a fibra azul? Não rompeu a fibra azul. A fibra azul tá funcionando ainda. Agora, a branca foi para abraço. Essa branca aqui, ó, ela foi para abraço. Ela apenas, ou você tirar ali, ó. Mas eu posso fazer isso aqui, né? Depois botar uma fibra lá. Essa branca aqui, ó, ela se expandiu. Ela veio para cá agora, ó. Posso deixar aqui, problema nenhum. Mas o certo é aqui, ó. No gapzinho que tem aqui, pode deixar aqui assim, ó. Tá aí. Top. E lá, ó, eu vou só botar a Fibonaccizinha lá pra ficar no estilo. Ô, tá ligado aí, mano. Que, ô, sou. Então, cara, isso aqui é muita doideira. É muito, muito top isso aqui. Meu Deus do céu. Então, eu tô falando devagar, né? Talento pra gente não. É, eu principalmente tô aprendendo. Tô aprendendo. Todo dia eu aprendo. Falando assim, eu aprendo mais ainda. Por isso que eu gosto de gravar aqui.
meus estudos, né? E espero que esteja ajudando alguém também. É fogo, o cara tá estudando errado, né? Pensou? Não, Gleice, aí tá tudo errado. Enfim, essa fibra amarela se expandiu, a branca morreu, estendeu ela lá para baixo. Essa vermelha, não é que essa vermelha morreu, ela aumentou, né? Com esse rompimento do 7, ela aumentou, né? Ela tá lá, ó. Ela tava aqui no gap. Quando aconteceu esse um, aí o trem rompeu, né? Só que tem as de monitoramento, que são as internas, né? Agora as de monitoramento, posso até tirar essa vermelha daqui. Mas essa vermelha existe, tá? Essa vermelha tá só aumentando. Tá só aumentando. Aí gerou essa amarela. Aí a fibra amarela. Show? Essa fibra amarela, ela vai cumprir a teoria de Down dela. Certo? O que que ele fez aqui? Bom, não dá para ver se pagou a mínima primeiro. Vamos botar as duas situações. Para esse preço subir e ir lá de novo para a linha azul e depois tentar jogar lá na máxima do 3, essa fibra amarela tem que morrer. Tem que morrer. E para essa fibra amarela morrer, tem que romper a máxima dela aqui, né? Certo? Mas vamos imaginar uma hipótese que ela vai para cá para o topo dela. Vamos lá. O preço, digamos, vamos falar da primeira situação, porque não dá para saber se testou 50, se for por 50, né? O preço abriu aqui. Isso é fato. Eu não sei se ele veio para cá primeiro, se ele foi para lá. Digamos que o preço foi para a região de 50, tentou romper fundo e não conseguiu. O que que ele fez? Ele jogou em ponto mais acima, com 9. É isso, ó. Foi para aqui em cima agora, ó. Foi para a região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu. Jogou em ponto mais acima. Então foi isso que o 9 fez. Aqui, ó. Chega a primeira situação. Foi no 50, tentou romper fundo, não conseguiu. O 9 jogou em ponto mais acima. Top, né? Então tá batendo certinho. Foi? Vamos imaginar a primeira situação, que é quando paga o fundo primeiro. Abriu aqui, pagou o fundo, jogou na região de 50, tentou romper fundo e não conseguiu. Então, ó, pagou o fundo, jogou na região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu. O 9 foi o quê? Tentou romper topo, né? Tentou, né? Tentou, né? Ir lá pro topo, mas não conseguiu. Nesse dia, não. Nesse dia, não. Aí nós ficamos imaginando assim. Cara, ele pagou o fundo, jogou na região de 50, ele tem que ir pro topo. É isso? Esse é o pensamento. Tem que ir pro topo, né? Que de acordo com esse desenho aqui, ó, ele tem que ir pro topo. Apaguei o outro. Foi pro 50. Ele tem que ir pro topo. Só que, o que que eu falei? Que todo gatilho tem uma fibra. Esse 9 é gatilho? É. Aqui. Ele poderia no outro dia fazer isso aqui, ó. Digamos que aconteceu a primeira situação, que é quando ele paga quando ele fazendo analogia com a segunda hipótese, que é essa, que ele foi para 50 primeiro, tentou romper fundo e não conseguiu, ele jogaria mais acima, tá certinho, batendo certinho, certo? Pô, jogou em ponto mais acima. Agora, fazendo com a primeira analogia aqui, com o primeiro conceito, é que tá tendo a divergência, que tá rolando a divergência, ó, né? A divergência tá aí, ó. Ele pagou o fundo, jogou na região de 50, tentou romper o fundo e não conseguiu. Então ele deveria ir para o topo, certo? Aí no outro dia veio o 9, tentou jogar para lá para cima, não conseguiu, para ir para o topo. Veio o 9. O 10 ainda não aconteceu.
esse 10 aqui, ele poderia, né, abrir aqui mesmo onde ele abriu e ir lá pro topo? Poderia, mas não foi. Porque nós temos, oh meu Deus, tem uma mania de apagar tudo. Nós temos uma fibra aonde? No gatilho. Uma outra situação que passou desapercebida aqui, ó. O 8 não rompeu a fibra amarela, mas ele rompeu a branca, né? Essa branca, o que aconteceu com ela? Foi para o braço. Ah, essa branca que morreu. E a amarela se expandiu. Deixa eu só apagar essa. A branca não, a azul, né? Apagar azul. A amarela, posso deixar aqui sem problema nenhum. Posso deixar aqui, tá? Agora eu liguei o imãzinho lá, ó. Agora ficou certinho. A partir do momento que esse 8 rompeu a mínima do 4, a azul que estava aqui morreu, tá? Nesse 7 ele não tinha rompido, então ela ainda estava válida ainda. Enfim, voltando para o raciocínio. Nesse 9 eu posso traçar a fibra nele. Posso traçar a fibra nele? Posso ele não é o gatilho? É o gatilho, então vamos traçar a fibra nele. Por que que não tá pegando o negócio aqui, meu Deus? Traçar a fibra nesse 9. Ela tá azul de novo. É fibra dentro de fibra. Não podemos esquecer que ainda existe a branca e a vermelha tá só aumentando, né? A vermelha que tá aqui, ó, ela tá só aumentando. Toda vez que tem um rompimento, ela vai crescendo. Então tem uma fibra grande, uma vermelha, uma amarela, uma azul, que é a do gatilho, tá? Então, essa azul que é do gatilho, vamos ver se ela fez a teoria de Dow dela. Bom, ele é um gatilho, certo? Ele jogou numa retração, né? Ou seja, ele jogou em pontos de 50% mais abaixo, ou seja, ele veio da região de 50% dele e tentou romper topo, né? Veio de 50, tentou romper topo. Ou seja, veio de 50, tentou romper topo. Não conseguiu. Não conseguiu dar continuidade nesse gatilho para poder ir para lá para a máxima dessa teoria de Dow em relação ao primeiro movimento, né? Que é paga o fundo, joga no 50, rompe o fundo, vai para o topo. Ele não conseguiu. A mesma coisa que esse 5 fez com esse 4, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu. Só que aqui ele ainda deu alvo no topo, né? Que nem lá foi, tá? Acredito que tenha dentro desse movimento aqui, ó. Isso aqui vai ser visto ainda dentro desse movimento aqui. Desse pavio do 9 tem uma fibra de baixo aqui, ó. Menor. Lá pelos 60, pelos 120. Ele tá assim, ó. Ou retração, aí tem a fibra de baixo. Aí ele joga, aí ele não rompe porque ele para em uma movimentação aqui e vem. Ok? Então, para esse preço ir pro topo, esse 10 aqui tinha que dar continuidade. Nada impede que no outro dia, a garganta já tá ficando. Venha um branco aqui e faça isso, nada impede. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele já abriu aqui embaixo e já veio, né? Isso aqui é outra situação que vai ser vista, tá? Tem que ser no talento, né? No talento, porque senão fica maluco. Foi? Aí rompeu. O 11 rompeu. O que que aconteceu com essa azul? Tchau e benção. A azul foi pro abraço. Morreu, certo? A vermelha se expandiu para cá agora e minha fibra de monitoramento passa a ser pro 11. É do 11 agora. É isso? É do 11. Porque ele é um gatilho, ele fez rompimento. Mesmo se ele tivesse feito um rompimento, tinha que botar uma fibra nele. Tá? Ele é um novo movimento. Tá? O preço já abriu aqui embaixo, já testou lá, ó. Deu nem. Tá? Aí segue a movimentação. Segue a movimentação. Rompeu 15, rompeu, rompeu. Veio fazendo vários rompimentos aí, ó.
Aí a fibra tá aí. A fibra de monitoramento, que é amarela, e a fibra vermelha. Agora, em relação à fibra grande, fibra maior, olha que o preço fez, ó. Fibra branca. Veio na região de 50, tentou romper topo lá, não conseguiu. Por quê? Porque para em uma fibra menor. Para em uma fibra menor e não dá continuidade, ó. Foi bem jogar ponto mais abaixo. Jogou ponto mais abaixo, jogou, tá? Jogou. Bom. E vai ficar bem melhor depois que falar dos alinhamentos, gatilhos, os ajustes. Aí fica bem melhor o entendimento. Mas tem que falar dessa movimentação das fibras para poder pegar mais a movimentação. Então, o jeito daquilo lá em cima ficar aparecendo aqui. Lá em cima lá é importante ficar aparecendo. Traça até a fibuzinha lá. O imã tá ligado. Show. Vamos lá. Ah, minhas costas. Isso aqui tá no diário, tá? Vai querer ficar metendo compra aí logo no diário, assim, logo, né? O cara compra aqui, o stop tá aqui embaixo, tá quantos pontos? 100 mil pontos. Vamos lá. Fibo. Fibo. Pagou a mínima? Não. Jogou na região de 50%. Jogou na região de 50%. Eu, eu posso acompanhar esse gatilho aqui? Posso, né? Um gatilho, ele tem uma fibo. Então eu vou botar uma fibo nele, ó. Aí o gap abriu lá em cima, né? Digamos que eu boto a fibo lá no gap lá, ó. Lá em cima, lá no pavio lá, ó. Cada fibra de alta, ó. Digamos que eu boto lá em cima. Show. Então o preço jogou na região de 50% desse safadinho aqui do 16, ó. Posso até tirar de lá, ó. Botar aqui, ó. Ó. Jogou na região de 50 certinho. Jogou na região de 50% dele. Então preço, né? Jogou na região de 50%. Tentou romper topo. Conseguiu romper topo aqui, ó. Conseguiu. Conseguiu. É porque esse aqui é um movimento que ele é danadinho. Por quê? Porque a fibra tá lá mesmo, tá? A fibra tá lá. Oi? Então, ó. O gap abriu aqui, né? Então ele paga o topo, né? Como se pagasse o topo. Joga na região de 50. Tenta romper topo, não consegue, ó. O que que ele faz? Ele vem pro fundo, tá? É isso. Aí ele faz o primeiro desenho dessa fibra aí. Dessa fibra de alta. Vamos raciocinar aqui. É porque nesse tempo gráfico aqui não dá para. Mas eu quero começar do diário, os estudos do diário. Então vai ter que ser aqui mesmo. O gap tá aqui, ó. O gap tá aqui, ó. Como se o gap tivesse aqui, ó. Pronto, tá aqui. Tá aí. Pelo diário. A fibra, botar a fibra aqui assim, ó. Tá? Aí o outro gap tá aqui embaixo, ó. Fibra vem pra cá. Então, pagou o topo. O preço fez o quê? Pagou o topo. Que é esse aqui, ó. É o primeiro desenho, ó. Paga o topo, joga na região de 50. Tenta romper topo, não consegue, vem para romper fundo.
Então, ó, pagou o topo, jogou na região de 50, tentou romper topo, não conseguiu, jogou pro fundo, né? Jogou pro fundo. Foi, não rompeu fundo. Aí gerou essa fibra de baixa. Essa fibra de baixa, o que que ela fez? Ela não chegou a pagar a mínima, uma fibra de baixa aqui do 20 e 21. Não chegou a pagar a mínima, tá? Abriu já aqui, ó, nesse ponto. Jogou para a região de 50, né? Que é até a máxima lá, ó. Foi lá, tentou romper fundo, não conseguiu. Então ele jogou para a região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu. Ele tem que jogar em ponto mais acima. Só que tem mais ponto mais acima. Quem tem que fazer a movimentação é esse gatilho aqui. A FIBO entra para esse gatilho 22, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Saiu, ó. O preço já abriu lá, ó. Abriu lá em cima, jogou na região de 50, né? Ele já abriu aqui, ó. Ele já abriu na região de 50. Fez uma retraçãozinha, tentou e não conseguiu. No outro dia fez o quê? Fundo. Rompeu o fundo? Não. Aí rompeu o fundo dessa aqui, que já estava nessa movimentação? Não. Isso aqui já é uma falha, né? Joga lá para cima. Né? Falhou essa fibra, ó. Olha como ele falha. Fibra branca. A fibra do 20 e 21, né? Isso aqui, ó. Mudar a fibra para cá agora, ó. Do 20 e a do 21 tá aqui. É uma confusãozinha mental, tá? Mas isso aqui acostuma com o tempo. Sei quanto tempo, mas acostuma. Vamos lá. Fibra branca. Fibra azul. Jogou na região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu. Certo? O preço tende o quê? Fazer retração. Só que ele tinha que impulsionar esse gatilho aqui, que ele tem uma fibra também dentro dele. Ele não impulsionou, né? No outro dia, o preço tentou romper fundo. Certo? Então ele fez isso, ó. Jogou na região de 50, tentou romper fundo e não conseguiu. Qual a tendência? Tentar romper topo, ó. Joga na região de 50. Olha aí, ó. Ele não tinha pago, o 22 não pagou a mínima. Jogou na região de 50. Jogou na região de 50. Tentou romper fundo. Não conseguiu. O que aconteceu? Rompeu o topo, tá? Rompeu o topo. Aí, ó, se você for observar essa movimentação dentro dessa amarela, essa amarela jogou na região de 50, tentou romper fundo, não conseguiu. Foi para tentar, né, jogar em ponto mais acima, né? Que é esse desenho. Joga na região de 50, tenta romper fundo, joga em ponto mais acima. Aí ele tenta romper fundo de novo, ó. Tenta romper fundo de novo. Aí trava aqui, ó. Aí ele faz o quê? Vai lá para cima de novo. Se ele parasse aqui, nesse topo, que é o topo da amarela, ele poderia tentar também romper fundo de novo. Não conseguiu. Só que no caso aqui, ele rompeu, né? Esse 35 rompeu, né? Rompeu. Show? Então, é isso aí. O próximo vídeo eu vou continuar fazendo. Parei aqui no 35. 35, tá? Se observar bem, se observar bem, pode ver que o preço ganhou essa fibra branca aqui, ó, né? Essa fibra amarela. Aí essa amarela, o que que ela fez? Ela já não tá mais aqui, ela já tá aqui, ó. Foi pra cá. Até matar aquela vermelhona lá, ó, que parou aqui, né? Vermelhona parou aqui. Essa azul já era. A branca, a de monitoramento azul agora vem pra cá, ó. Quando o preço rompeu o amarelo aqui, ó. Ó lá.
Mesmo se não tivesse rompido, né? Tinha uma fibra aqui. Isso aqui rompeu. Pô, ficou azul aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Quando o preço matou essa fibra aqui, o alvo se expandiu. Ele passou para cá agora, ó. Tá? Passou para cá. A não ser que tenha uma fibra do semanal aqui passando aqui no meio do caminho aqui e tal. Mas não é o ponto agora. O ponto agora é rompeu a fibra amarela, matou a fibra amarela. Essa fibra amarela foi mais para cima agora. Ela veio para cá, ó. Para cá. É tão tal que o preço foi dar alvo lá. Tá bom? Isso aqui é o quê? Isso aqui, esse movimento todo é o quê? É uma impulsão da fibra branca, né? Quando falha aqui, falha essa amarela, né? Falha de movimento para jogar no topo dela. Então jogou, rompeu, é impulsão, vira impulsão da branca e retração dessa amarela agora que se expandiu para lá, ó, a partir do momento que foi rompida. E o melhor ponto de venda de uma fibra negativa, de um movimento negativo é onde? Melhor ponto de venda é na região de 50. Ah, por que acho que esse negócio tá ficando? Ah, tá aqui. É na região de 50 e no topo, tá? Onde que deu a venda? No topo. Não sei se está ficando claro. Não sei se está dando para entender. Isso, né? Quando a amarela estava aqui, ó, quando ela não tinha sido rompida ainda, o melhor ponto de venda dela era na região de 50% dela. A partir do momento que ela foi rompida, que se estendeu, ela passou para lá agora, né? O preço já está trabalhando acima dos 50% dela, ó. Então, o melhor ponto de venda é no topo, ó lá, ó. Foi lá, foi de lá que veio tentar romper a amarela de novo, ó. Tentar romper a amarela, foi de lá que veio, ó. Certo? Mas para romper essa amarela tem que romper essa branca aqui, né? Para chegar aqui nessa linha coral aqui, ó, para apagar esse desenho, vi que ele não tinha dado alvo, ó. Ali, no fundo da vermelha aqui, ó. Não tinha dado alvo, ó. Ele chegou perto, mas não deu. Então tem que romper ela. Aí, ah, mas tá pertinho. Fica, tenta romper aqui e não consegue, ó. Coisa de doido, né? Foi lá no topo, né? Com essa movimentação toda aqui, pá, pá, pá. Foi lá no topo. Tentou romper com 64 aqui, ó. Não conseguiu, certo? Mas já tinha vindo aqui? Não. Agora que veio. Então ela foi pro 50, tentou romper fundo, não conseguiu. Aí foi para cima, só que nesse intervalo ela deixou fibras menores aqui, ó. Fibra de baixa menor, tá? Inclusive tem uma do 40 até o 64, né? Aí vai na região de 50% dessa do 40 ao 64, ó. Vamos traçar uma fibra aqui do 40 ao 64. Pega essa amarela e jogar para lá. Ó, em 64, né? É o último rompimento, foi aqui, mais baixo, aqui. Não, aqui rompeu. 66, 66. Olha lá, região de 50% da amarela. É o melhor ponto de venda. Melhor ponto de venda, ó. Aqui, ó. Melhor ponto de venda. Região de 50%. Se fosse fazer aquele desenho lá, aquela elipse, ficaria aqui, ó. Aqui. Melhor ponto de venda. Aí rompeu o fundo, tá? Então é isso. É ficar fazendo esses desenhos e ficar estudando pra- Show? É uma doideira. Eles ficar quatro, cinco fibras aí.
Ai, meu Deus. Mas de doido. Enfim, é isso aí. Vamos dar o próximo estudo aí. Tá? Esse treinozinho aqui pra mim já foi o suficiente. Tô treinando diário, tá? Ver que a movimentação aqui, ó, tem a fibrazinha de baixo. Essa fibra de baixo eu não sei como foi que ela trabalhou aqui. Se ela foi pro 50 primeiro, tentou pro fundo e tal, pagou o fundo. Só sei que ela deixou um gatilhozinho safadinho aqui, ó. Não sei se ela foi lá, o 50 tentou romper fundo. Digamos que ela foi pro 50, ela fez essa movimentação aqui, ó. Foi pro 50, tentou romper fundo e não conseguiu, né? O que que fez, ó? Pô, jogou lá pra cima, aí rompeu. Rompeu essa aqui. Digamos que ela fez o primeiro desenho, primeiro enunciado, né? Que ela foi pro fundo primeiro, jogou pro 50, tentou romper, não conseguiu, romper topo. Foi esse aqui, ó. 50, romper topo. Aí matou a fibra, essa fibra que morreu. Tudo isso para chegar onde? Aqui no 6. Porque esse aqui já estava morto, já tinha sido rompido. Foi lá, chegou na máxima do 6, certinho. Melhor ponto de venda. Aí não tem pra onde correr. Ou esses 39 rompia para jogar para cá para a máxima do 3, só que ele ficou abaixo, então não tem pra onde correr. Se quiser pensar em compra, é aguardar a retração nesses pontos para comprar, para tentar romper, mas, né, aí tem que ver intervalo, se vale a pena, de acordo com o stop, né? Digamos que ele voltasse numa retração ali e tenta para romper topo, ver quantos pontos daria. 645 já é uma meta aí, né? Agora o stop. Estou falando pegando pelo diário, né? O stop. Ah, vê que só stop, ó. Ó o stop, chega. Nossa, 2.000 pontos. Claro que não vai fazer isso, né? Isso aqui a entrada é micro. A entrada é de acordo com os tempos maiores, com 10 minutos, 15, entrando pelo 5, 3 e 1, né? A partir dos 10 minutos, né? Confirmações pelo micro, né? A favor do 10, do 15, do 30, do 60 e a favor do diário. Aqui ele já abriu abaixo, ó. Aqui ele já foi sacana, né? Porque ele deixa uma fibra de alta aqui, né? Ele deixa uma fibra de alta. Ó, é uma fibra de alta. E esse ponto aqui, ó, é um ponto de retração. O preço já abriu abaixo. Só deu uma lapadinha para cima aqui, ó. Pô. É como se tivesse abrindo na região de 50, faz uma impulsão, não consegue. Pô, bem. Aí deixa o gatilho 40. Abriu na região de 50%, rompeu o fundo. A favor de quem? Desce aqui do 6, ó. Tudo a favor dela. Aí já matou essa amarela, agora já é a de baixo, ó. Joga na região de 50, tenta romper fundo e não consegue. Show? No outro dia ele abriu aqui, né? Testou o fundo que foi rompido. Para pensar em compra, teria que fechar acima desses pontos aqui, desse gatilho 38, para ver se ele jogaria lá, né? Mas ele já abriu abaixo da fibra amarela que foi rompida. Então, esse ponto aqui, ó, da mesma maneira lá, ó, da mesma maneira que ele abriu aqui, ó, testando esse ponto, ele abriu testando a mínima de uma fibra que foi rompida, ó, esse 43. Porque, teoricamente, aqui, pelo que a gente está estudando, se ele foi de 50, tentou romper fundo, não conseguiu, ele era para jogar em ponto mais acima. Mas não, ó. Para eu pensar em compra aqui, ele teria que começar a trabalhar acima desse 38
Para imaginar que ele ia lá na mínima 40, mas não, ele abriu abaixo. Ele abriu abaixo, só tocou na mínima, igual ele fez aqui, ó. Abriu abaixo, só tocou em lona. Tocou em lona. Ó, por isso que não pode se tapizar, né? Isso aqui é a base, né? É o tipo, a capa do livro. E aqui são as páginas do livro que você tem que ir lendo conforme vai acontecendo, né? Conforme vai virando as páginas, né? Cada dia é uma página diferente, cada movimento é um movimento diferente. Mas sempre levando em consideração isso aqui. Tá ok? Então, tá show de bola. Pra mim tá ótimo. Aí amanhã eu vou continuar do 41 pra frente. 41 é do mês de março. Mês de março pra frente. Mês de março pra frente. Fazer outro vídeo do mês de março pra frente. Aí eu vou envolvendo outros assuntos, tá? Um deles é esse. Rompeu a máxima do gatilho aqui. Startou a movimentação de baixa, tende a buscar o próximo. Então, passar a observar isso também. Ou seja, a gente vai passar a observar isso, mais isso, a partir do próximo vídeo. Tamo junto. E depois a gente vê só os gatilhos isolados, né? Se ele é um gatilho, abriu abaixo de 50% dele ou na região de 50%, vendas a favor da movimentação do gatilho, né? A não ser que ele seja um gatilho de falha, ah, falha de projeção, né? Que aí a gente estaria pensando em compra, né? Pra jogar numa retração mais acima, mas nem sempre é assim. É só para deixar claro aí que depois a gente vai ver só os gatilhos, tá? Aqui, ó. Gatilho abriu na região de 50, pagou. Gatilho abriu na região de 50, pagou. Gatilho abriu na região, pagou. Não viu que não pagou? Esse aqui já abriu aqui, né? Aqui abaixo. Esse aqui pagou a mim, jogou na região de 50. Esse branco abriu na região de 50%, pagou. Esse preto, 6, abriu na região de 50, pagou. Esse 8 foi aquela situação, né? Foi na região de 50, não rompeu o fundo. Então esse 9, pum. Agora esse 9 abriu na região de 50, pagou, ó. Subiu, só não rompeu. Esse aqui já abriu abaixo, abriu abaixo. Esse aqui, ó, abriu na região de 50%. Ele é um gatilho, né? Aquele gatilho que eu falei que tem pavio mais alongado. Pagou. 14, 50, pagou. Esse diário, que branco, ele abriu lá em cima, né? Então, chegou na região de 50, depois das 50 dele, já pagou, já subiu. Esse branco aqui, abriu lá em cima já, ó. Ei, aí gerou preto, preto, pô. Ou seja, se você comprou nesse dia aqui, você levou stop. Aqui você já tirou. Aqui, pagou. Aqui, não deu. Descarregou direto. Aí aqui chegou na região de 50%. Eu não sei se ele veio para baixo, pagou e depois fechou branco. Mas no outro dia esse aqui pagou. Esse preto aqui, o 27, pagou. Né? Esse aqui já abriu lá em cima. Ah, esse preto, 30, que é um gatilho, né? De acordo com o aspecto, com a fisionomia dele. Levou stop. Esse branco, 31, tirou o stop. Tirou o stop, tirou o stop. Esse aqui, ó, tá positivo. Positivão. Esse aqui, foi lá em cima, né? Esse aqui, o 40, continua positivo. Continua positivo. Ah, então tem mais gain do que loss, né? Muito mais, né? Então, é isso aí. Esse aqui não pagou por quê? Ah, porque é um pullback. Teve um rompimento, ele é um pullback. Certo? Então abriu a região para cima da região de 50%, ganhou o ponto. Decisão, vou para cima. Ok? Tamo junto. Valeu. Pagar isso aqui, limpar tudo, desenho. Pá.